Então, bom dia, a gente vai apresentar sobre o comportamento alimentar. O grupo composto por eu, Amanda Bonfante, a Daia, a Isa e a Dani. A introdução, então. A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania, no plano individual e em escala coletiva. Esses atributos estão consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada há 50 anos, os quais foram posteriormente reafirmados no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1966 e incorporado à legislação nacional em 1992. No meu tempo, era muito melhor e nada disso acontecia. Quantas vezes não escutamos os comentários assim sobre a sociedade atual? Entretanto, a conversa nunca parece acontecer quando o assunto é alimentação. As facilidades da vida moderna, com alimentos industrializados e prontos para consumir, parecem apagar a saudade do passado, que surge quando o tema é segurança, relacionamento ou educação. Então, um pouco da história da alimentação, bem tranquilo. A história da alimentação. Em que e a partir de quando o homem se distingue do animal em sua alimentação, sabemos que com a humanização das condutas alimentares, o homem começou essa distinção. No princípio, o ser humano era nômade, sendo assim, ia de local em local de acordo com o clima, com a abundância de alimentos. O primeiro passo para a evolução foi a coleta e a alimentação diversificada, começando pela carne, sendo inserida na dieta básica do ser humano, por volta de 10 mil ou 12 mil anos atrás, quando não existia prática de cultivar o alimento. A prática de plantar, cultivar, colher, domesticar e criar seu próprio alimento foi agregada à cultura humana por volta de 5.500 a.C., juntamente com o fogo. Assim, começam a surgir as primeiras civilizações e confraternizações ao redor da mesa no Oriente Médio, onde além de comer para confraternizar e se alimentar, os antigos comiam para decidir. Além... Dá pra tirar um tijolo lá no meio daquela... Fala mais alto. Não tenta comigo. Fala mais alto. Além de ser importante para a vida, os tipos de comida, muitas vezes, indicavam hierarquia social. Na Roma Antiga, os alimentos crus... muitas vezes indicavam frios e poucos variados eram utilizados pelos camponeses, plebeus e soldados, e as comidas quentes e cozidas eram comumente para os mais ricos e abastados, por serem mais finos. No passado, mais presente, a alimentação das pessoas era bastante simples. Os carboidratos utilizados eram basicamente complexos, ou seja, provinham de alimentos com alto teor de fibra e baixo índice glicêmico. A maioria das preparações eram assadas e preservavam a qualidade nutricional, o que proporcionava uma digestão mais lenta. Tudo isso evitava o acúmulo de energia e gordura, mantendo por mais tempo a saciedade. O açúcar consumido era mascavo, pois o refinado tinha altos custos e era reservado para as visitas. Os vegetais eram sempre frescos e sem agrotóxicos. As carnes e aves eram criadas nas próprias fazendas, sítios, aguardando o tempo de crescimento e maturação normal do animal, sem exposição de estresse como hoje é realizado. Os temperos são utilizados à base de ervas e sempre frescas. Frutas colhidas no pé, consumidas diariamente. Também não podemos deixar de falar que as pessoas eram bastante ativas. Levantavam muito cedo, andavam muito a pé e faziam muita força, pois o trabalho era bastante braçal. As mulheres, por exemplo, lavavam roupa nos rios e torciam na mão, sem a ajudante famosa da atualidade, a máquina de lavar. Passavam roupa em ferro à brasa e cozinhavam fogão a lenha. E por ter um dia bastante exaustivo e sem luminosidade dos aparelhos eletrônicos como são utilizados hoje, dormiam muito cedo e assim mantinham a rotina metabólica de seu organismo. Atualmente, a nossa alimentação foi gradativamente substituída por produtos alimentícios ultraprocessados de preparo instantâneo, tais como sticks, hambúrgueres, salsichas, massas de preparo ultra rápido com temperos artificiais, sucos de caixas e em pó com alto nível de corantes e conservantes, refrigerantes. O açúcar refinado hoje de fácil acesso, é muito consumido tanto nas preparações de adições, sucos, cafés, chás e nas sobremesas que hoje são consumidas no lugar das frutas. Esse fato resulta numa alimentação com excesso calórico,
alta digestão de açúcar simples e gorduras modificadas. Estudos revelam que, principalmente nos últimos 50 anos, foram observadas alterações na qualidade e quantidade da dieta dos brasileiros, associadas a mudanças no estilo de vida da população, como o sedentarismo e alto nível de estresse. Diversos fatores tentam explicar essa modificação do padrão alimentar, tais como migração da população rural para a cidade, inserção da mulher no mercado de trabalho e a pressa cotidiana que, consequentemente, aumenta o consumo de industrializados e induz a refeições rápidas, chamadas de fast food. Essa alteração do padrão alimentar brasileiro leva a um aumento de casos de obesidade, doenças cardiovasculares, mostrando que devemos resgatar hábitos alimentares do passado, ou até mesmo tentar adequar as nossas rotinas e utilizar a menor quantidade de alimentos industrializados. Então, o comportamento alimentar é um conjunto de ações relacionadas ao alimento, que envolve desde a escolha até a ingestão, bem como tudo a que ele se relaciona. Já o hábito alimentar é a resposta do indivíduo frente ao alimento, ficando caracterizado pela repetição deste hábito. Então, existe o tabu, né? O tabu alimentar é acerca de alimentos que as pessoas evitam ingerir em função de razões religiosas, culturais ou de saúde. Várias religiões proíbem o consumo de certos tipos de carne e também existe o tabu, como, por exemplo, tomar cachaça e depois tomar caldo de cana provoca dor no estômago. Eu não sei se isso pode ser um tabu, mas eu acredito que isso não pode acontecer, porque não pensa a mistura, né? E também existe aquele de comer manga e tomar leite depois, pode morrer. Isso No caso da cachaça, né? Isso é verdade. Pois é. E aí também existe comer pepino e tomar cachaça da congestão. É alta também. Esses seriam alguns tabus, né? Crenças. Sem qualquer base científica, existem crenças que nos levam a achar que alguns alimentos são puro veneno, enquanto outros são completamente inofensivos. Uns engordam, outros são os melhores aliados das dietas. Por exemplo, cerveja escura aumenta o leite materno. Tomar suco de abacaxi em jejum emagrece. E também quem tem diabetes não pode comer beterraba. Então, conhecimentos científicos. Cada cultura tem os próprios costumes e alguns dos hábitos podem ser algo ruim em outros países. Por exemplo, o hábito de nós temos de comer sanduíche com as mãos pode ser considerado má educação na Espanha. Ou então, sabe aquela olhada que a gente costuma dar ao prato do amigo? Nunca faça isso no Egito. Na França é considerado má educação se você não come tudo que tem no prato. A pessoa que preparou a comida pode entender que você não gostou da receita. Os fatores sociais, a alimentação, ao mesmo tempo em que é importante para o crescimento e o desenvolvimento, pode também representar um dos principais fatores de prevenção a algumas doenças na fase adulta. Frequentemente a família, os fatores sociais e os ambientais podem influenciar o padrão alimentar. Bom, então, dietas e modismos. As dietas podem ser modificadas e adaptadas com diferentes objetivos, de acordo com as necessidades nutricionais ou restrições alimentares de cada um. Uns querem ficar mais magrinhos, né? Outros precisam engordar, ganhar uma massa mais. Uma dieta alimentar balanceada e equilibrada é aquela que contém a quantidade adequada de alimentos necessários para garantir os requerimentos nutricionais. Agora eu vou falar um pouco então sobre a dieta hiperproteica. Sim. É uma dieta que consiste em ingerir altos níveis de proteínas e gorduras, sem consumir carboidratos. Nela é priorizado o consumo de carnes, verduras e laticínios. A dieta hiperproteica é vantajosa porque você consegue emagrecer sem passar fome, então onde substitui os carboidratos por outros tipos de alimentos. Dieta hipocalórica. A dieta hipocalórica significa um cardápio de baixas calorias. Assim, é utilizada por quem deseja perder peso de maneira mais rápida. Isso porque ela restringe a alimentação a um limite de calorias a serem consumidas durante determinado período, o que facilita a perda de peso. Dieta com fórmulas. São dietas comerciais que substituem grandes refeições. Normalmente são dietas líquidas com teores calóricos definidos e que devem conter proteína de alta qualidade, aquela que nos fornece todos os aminoácidos essenciais, carboidratos complexos, gordura que contém ácidos graxos essenciais e um alto teor de fibras. Os macronutrientes devem estar balanceados, entre 45% a 65% de carboidratos
10 a 35% de proteínas e até 20 a 35% de gorduras. E as vitaminas e os minerais devem estar em quantidades suficientes para suprir as necessidades diárias. As dietas com forma só serão seguras se atenderem a essas características e forem então usadas por um período determinado, pois não fazem parte da dieta habitual do homem. A restrição calórica não deve ser menos que 800 calorias por dia, pois compromete a saúde do indivíduo. Dietas e práticas populares. Ofertas de dietas para redução de peso são contínuas. A cada momento nos deparamos com uma nova fórmula ou programa de emagrecimento. Alguns possuem fundamento, mas outros incentivam o jejum e o sedentarismo. As dietas que enfatizam resultados rápidos, com esforço mínimo, encorajam expectativas não realistas. Podem levar a deficiências nutricionais após um período de uso. Felizmente, são dietas que as pessoas não conseguem manter por mais de uma semana, não causando tais deficiências. Transtornos alimentares. Transtornos alimentares descrevem doenças que são caracterizadas por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave ou preocupação com o peso ou a forma do corpo. Os distúrbios alimentares podem incluir ingestão inadequada ou excessiva de alimentos, o que pode, em última instância, prejudicar o bem-estar do indivíduo. As formas mais comuns de transtornos alimentares incluem anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar, e afetam tanto mulheres quanto homens. Transtornos alimentares podem se desenvolver durante qualquer fase da vida, mas geralmente aparecem durante a adolescência ou na idade adulta. Classificados como uma doença médica, o tratamento adequado pode ser altamente eficaz para muitos dos tipos específicos de distúrbios alimentares. Embora essas condições não sejam tratáveis, os sintomas e consequências podem ser prejudiciais e mortais, se não forem abordados. Transtornos alimentares comumente coexistem com outras condições, como transtornos de ansiedade, abuso de substâncias ou depressão. Anorexia. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar que faz a pessoa enxergar o próprio corpo de maneira distorcida, em geral muito acima do peso, e a partir daí leva a atitudes de risco, como dietas restritivas, abuso de exercícios físicos, indução de vômito para expulsar as refeições ou até mesmo uso de medicamentos como laxantes. O problema pode afetar qualquer faixa etária ou gênero, mas é mais comum em mulheres jovens. A perda de peso impulsionada pelo transtorno é extremamente perigosa. Pode provocar baixa na imunidade, enfraquecimento dos músculos e dos ossos, interrupção da menstruação, arritmia cardíaca e convulsões. O quadro chega a ser inclusive fatal em 15% dos casos. A anorexia está ligada a origens psicológicas e fisiológicas e, uma vez instalada, atrapalha a ação de um dos hormônios que controlam o apetite, a melanocortina, o que deixa a pessoa constantemente sem fome. A bulimia. A bulimia é um transtorno alimentar em que existe consumo excessivo de alimentos num curto período de tempo, seguido de preocupação excessiva com o aumento do peso. Isso faz com que a pessoa acabe praticando comportamentos compensatórios após as refeições, para evitar o ganho de peso, como vômitos forçados, uso de laxantes ou práticas excessivas de atividade física. A maioria dos casos de bulimia acontece em mulheres jovens, e além da preocupação excessiva com o ganho de peso, a pessoa pode também ter anorexia nervosa, transtorno de borderline e transtorno depressivo maior, por exemplo. A bulimia não tem uma causa definida, no entanto, muitas vezes a sua ocorrência está relacionada com o culto ao corpo, o que pode ser influenciado diretamente pela mídia ou pelo comportamento da família e amigos próximos. Só um pouquinho. Agora eu quero que vocês falem com as palavras de vocês sobre o assunto que vocês se ligaram. O que vocês entenderam, o que vocês conseguem falar sobre isso? Comportamento alimentar vem de cultura, religião, crença, vem da família, pressões, vem de tudo, vem de fatores externos, tanto externos quanto internos. É um negócio que também não basta como tu fazer dieta, como tu tem que ter a mente muito bem estabelecida e formada. Por exemplo, pessoas, como tem doença, a pessoa não quer engordar, né? Mas daí ela acaba comendo demais, ela não se controla e depois ela vai lá e vomita ou faz alguma coisa, né? Pra ter aquela coisa na cabeça, né? Não consegue se controlar antes daquele momento. E acaba acreditando em muita coisa que vê na internet. Como os transtornos alimentares, eles são
Porque tu vê muito, tu quer criar aquele corpo, e, como diz que a maioria são nas mulheres que acontece. Porque querem sempre estar muito magra, porque veem na internet ou em algum lugar só corpos magros e elas param de comer ou comem demais, ou vomitam, ou fazem muito exercício para tentar alcançar aquele corpo. E vocês acham que a mídia tem alguma coisa influencia essas pessoas? E os colegas, qual a opinião que vocês têm sobre o transtorno? Mas escolher dois ou todo mundo vai falar? Assim, quem vai socializar, assim, antes de eu escolher? Ah, daí depois o que vai falar, daí depois que todo mundo falar, daí os outros Quem dois. quer falar? Então eu vou escolher a Analice e a Tainara. Eu achei o tema bem interessante. Camille, Eu achei o tema bem interessante porque retrata a saúde do ser humano, seu desenvolvimento e também, como a Daiane falou sobre os transtornos, ele demonstra muito a romantização de um padrão. Que a mulher quer seguir um padrão, sendo que não é necessário. Toda mulher é livre da forma que é diferente. Eu também achei um tema muito importante, porque além de a gente conhecer mais, né, aprofundar, como os colegas falaram, né, ali o transtorno alimentar, tu quer mudar, mas tu não pensa, assim, tu tem que ter aquele pensamento na tua cabeça, não fazer o que tu quer e depois tu acabar te prejudicando. vocês conhecem bem que passou por isso? Na família ninguém passou por essa. Muitas pessoas entram em depressão ou ansiedade por causa disso também. Por causa, pra ter um corpo perfeito. O corpo perfeito. Eles olham para aquela modelo, para aquela mulher, celebridade e Olha pra aquela mulher, eu quero ser assim. Eles colocaram ali também que o hábito alimentar mudou bastante